Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a graça do Senhor Jesus soberana sobre a vida de todos nós. Pela graça de Cristo, nós estamos juntos outra vez para um novo momento de reflexão da sua palavra. Nesta oportunidade, nós estaremos ponderando sobre o assunto que será abordado no momento da Escola Bíblica do sábado, dia 13 de julho de 2024. E nós estamos caminhando por nossas reflexões sobre nosso entendimento da mensagem que nós lemos na Palavra de Deus. E a pergunta geral é esta: entendes o que lês? Dizendo de uma forma mais coloquial, mais usual entre nós, no nosso dia a dia, seria uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Para a gente pensar que a palavra de Deus, tão querida, tão bem-vinda, tão amada por nós, bem-vinda entre nós, cuja palavra nós enfatizamos sempre, reiteradamente, o aprendizado sobre ela, sua leitura, mas nós estamos lendo e entendendo o que temos lido? A palavra de Deus em nós, ou a palavra em nós. Nós estamos lendo e internalizando quanto nós estamos colocando para dentro de nós, colocando no nosso consciente, para que a palavra se transforme em algo prático na nossa vida. Palavra de Deus em nós. E o nosso texto básico, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e o verso 16. Escreveu assim o apóstolo: a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. A palavra em nós. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda a sabedoria. Palavra internalizada é palavra para ser vivida e para ser praticada. E a palavra que está comandando os nossos sentimentos, as nossas ações, para ser praticada, ela precisa que ela seja entendida. E Paulo chama isso sabedoria. A palavra dentro de nós, operando, agindo na nossa mente de tal maneira que nos torne pessoas sábias, não só no entendimento, mas também no nosso fazer. E a palavra dentro de nós, ela vai nos ensinar, nos admoestar, ela vai nos preparar para nós ensinarmos e admoestarmos as pessoas que estão ao nosso redor e também estaremos abertos para sermos admoestados por elas, pelas pessoas que estão ao nosso redor, com salmos, hinos
e de cânticos espirituais, quer dizer, todos os ingredientes ou elementos que nós só encontramos na palavra do Senhor e a partir da palavra do Senhor, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Eu leio de novo uma leitura corrente para a gente ter em mente as exatas palavras escritas pelo apóstolo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pois bem, irmãos, essa porção da palavra, ela é explícita a nos informar duas coisas. E começando da segunda para a primeira, é que a nossa vida, ela vai corresponder aos anseios de Deus a nosso respeito quando e tão somente quando a sua palavra estiver dentro de nós, estiver dentro, internalizada na nossa mente, enraizada na nossa mente, no nosso entendimento. E nós começamos a nossa reflexão de hoje dando testemunho de uma certa pessoa, e nós apontamos aí na introdução o seguinte comentário: o nome dela era Maria. E nós estamos nos referindo não a uma pessoa que nós imaginamos, mas uma irmã com quem nós convivemos. Conversamos muitas vezes, oramos juntos tantas outras vezes. E o nome dela era Maria. E para nós, pela intimidade da fé comum, era a irmã Maria. Quando a conheci, ela já era uma pessoa idosa. Apesar da idade avançada e de uma doença que limitava seus movimentos e ainda sua dependência de óculos para poder ler, sempre que a visitava, eu via sobre o criado, ao lado de sua cama, sua Bíblia, a lição bíblica e seus óculos. Algumas vezes eu a encontrei lendo. De todas as suas limitações, uma envolvia o aspecto cultural. Ela não era uma pessoa portadora de qualquer diploma, nenhum certificado. Penso mesmo que ela nunca frequentou escola, nem mesmo para o aprendizado básico. Talvez de forma sozinha, com a ajuda de alguém da sua família, aprendeu a ler e escrever o nome. Mas era uma pessoa dedicada, era uma leitora da Bíblia dedicada à leitura da palavra de Deus. Também nunca soube o quanto ela entendia o que lia. Nunca dialogamos abertamente sobre suas leituras frequentes da palavra de Deus, da lição bíblica e tudo mais. Mas eu sei que ela cria no que lia e nunca deixou de ler a palavra. Estamos dizendo que a gente não sabe exatamente se ela entendia perfeitamente ou se ela entendia pelo menos relativamente tudo quanto lia. Disso eu nunca conversei com ela. Mas também eu sei que ela cria naquilo que ela lia. É isso. A fé vem pelo ouvir. E nós colocamos aí ouvir entre aspas. Entre aspas, porque uma ótima forma de ouvir é lendo. Ouvir é um processo que se dá quando a gente está próximo de alguém que fala. Mas nós podemos ouvir através da nossa mente, dos nossos sentidos, quando lemos a palavra. Porque ao lermos a palavra, o Espírito Santo que inspirou os autores a escreverem aquelas palavras, ele também nos inspira
a gente crer nela, de tal maneira que a gente pode ouvir também lendo. Paulo, quando escreve aos Romanos, é o nosso texto de referência e na introdução, capítulo 12, o verso 3, ele vai dizer: porque pela graça que me é dada, disse o apóstolo, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que esse texto traz e que é pertinente para nós, nesse refletir sobre a palavra de Deus em nós, é o fato de que o apóstolo está dizendo que nós cremos na medida da fé que Deus nos dá. Ainda que por vezes palavras sejam estranhas ao nosso entendimento, ainda que certas afirmações não sejam exatamente tão claras para algum de nós, mas se nós lermos a palavra de Deus crendo pela fé, Deus fala a nós e a gente ouve nessas palavras a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, nós compreendemos tanto a mensagem, quanto também conseguimos identificar aquele que nos fala. A Bíblia não é um livro mágico. Não é um livro que provoca a nossa mente uma viagem para o infinito além de nós. Não. A palavra de Deus é viva, é pura e é prática. Como já temos dito, quando nós lemos a palavra, ela vai marcar a nossa vida. É a palavra em nós. E marcar de tal maneira que o nosso viver vai corresponder. Nós vamos desejar viver exatamente na prática aquilo que nós lemos e aprendemos pela palavra. Na reflexão 1, a gente vai dizer que há várias maneiras usadas por pessoas que não querem abrir a porta do seu coração para receberem a palavra. Existem pessoas que olham a palavra, ouvem a palavra, lê a Bíblia, a palavra de Deus, mas ela está sempre buscando alguma forma de argumentação, alguma possível contradição ou coisa que o valha, para poder, ao invés de crer, colocar em questão alguma suposta dúvida ou alguma alegada dúvida. E uma das formas, das maneiras usadas para as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas mantêm o seu coração fechado para Deus, uma dessas formas é que, ouvindo a palavra, quando elas ouvem, logo apresentam algum tipo de dificuldade, mencionando fatos ou situações extremas que põem a palavra à prova. Eu acho que você já ouviu alguém fazer isso, já viu alguém fazer isso, talvez já fez com você. Quando você lê a palavra, fala da palavra, e ela não tendo como contra-argumentar abertamente a palavra, ela cria situações, coloca suposições, mas se e quando, ou coisas assim. Por exemplo, a gente cita um exemplo aí. Ao finalizar um momento de estudo bíblico sobre o sábado, como dia santo do Senhor, nós estávamos numa roda de conversa, roda de estudo bíblico, e o assunto daquele dia é sobre o sábado. Quando a gente terminou o assunto, ou já estava no finalzinho dele, um dos participantes que estava ali me falou sobre um questionamento que alguém havia feito a ele sobre a veracidade das idades e dos calendários. Já que no remoto passado não havia, nós imaginamos pelo menos, uma aferição exata, como temos hoje, da idade das pessoas e, consequentemente, da contagem do tempo. E quando a pessoa argumenta isso, a ideia era, nesse caso, como a gente não tem certeza se o tempo, a contagem do tempo foi preservada, como eu sei que o sábado, que nós guardamos hoje como o 7º dia da semana, é a sequência semanal normal, real desde a criação?
Porque se não for sequência normal, eu posso estar guardando um sábado que na verdade não é sábado. Essas coisas são levantadas, embora as pessoas, coisas deste tipo, não é? Embora as pessoas às vezes não tenham um fundamento, não é uma coisa fundamentada a ideia dele, mas ele coloca como sendo um elemento que coloque dúvida na palavra de Deus. E por conseguinte, coloca a palavra de Deus numa posição de descréditos ou de descrédito. E a gente propõe que cada um de nós pense considerando essas questões levantadas por quem quer desviar os seus ouvidos da verdade da palavra de Deus, a gente sugere que nós todos pensemos sobre os antediluvianos, os que viveram no tempo de Moisés. Eles todos morreram porque duvidavam que choveria. Noé começou o fabrico da arca, a construção daquele meio de salvação das pessoas, do dilúvio que viria de cair sobre a terra, mas as pessoas, por mais que Noé anunciasse, cerca de 120 anos ele fez isso, por mais que Noé anunciasse, as pessoas mantiveram-se distantes, afastadas, incrédulas. Como assim? Se nunca choveu antes, como é que nós vamos agora ter certeza que vai chover agora? O argumento é esse: nunca choveu antes, agora também não vai chover. Essa possibilidade é bastante remota. Quando a gente lê aí como referência para essa reflexão, Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus vai dizer assim: como foi nos dias de Noé, falando a respeito do tempo da sua vinda. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja só, enquanto Noé estava pregando o arrependimento, a mudança de vida, a crença em Deus para serem salvos do dilúvio que desabaria logo mais sobre a face da terra, as pessoas preferiram duvidar, questionar, colocar em xeque aquilo que Noé estava anunciando. E Jesus vai dizer: de repente, não mais do que de repente, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim a palavra de Deus continua sendo anunciada e pessoas continuam questionando a veracidade da palavra. Outra vez questiona a possibilidade daquilo que está escrito na palavra efetivamente acontecer. A vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o fim do mundo. E a pessoa vai dizer: não, o mundo acaba para quem morre. E nessa ilusão, as pessoas vão vivendo, recusando-se a aceitar a palavra, de abrir-se para a palavra de Deus. E assim Jesus diz, como nos dias de Noé, quando a vida seguia na sua normalidade, de repente começou a chover e não parou mais, até que toda alma vivente que havia no seco morreu, como está escrito lá no livro do Gênesis. A palavra de Deus deve estar em nós. Noé anunciou por 120 anos, ou cerca de 120 anos, ele anunciou a palavra. Mas as pessoas não internalizaram, não creram, não deram atenção, não entenderam que aquilo não era blefe. Noé estava pregando com verdade. Mas as pessoas mesmo assim não creram. Quando lemos sobre o diálogo de Jesus Cristo com a mulher de Sicar, a mulher samaritana, lá junto ao poço, onde ela veio pegar água, é possível perceber a crescente sensação que foi aos poucos tomando conta do íntimo daquela mulher.
Nós estamos a pensar hoje sobre a palavra de Deus em nós, o efeito da palavra de Deus na nossa vida, na nossa mente, no nosso pensamento. Se a gente ler todo o ocorrido registrado por João no capítulo 4, a gente vai ver que começa com uma conversa desinteressada, aleatória. A mulher vem para pegar água. Jesus estava ali a uma certa distância, talvez assentado à sombra de alguma árvore que houvesse ali por perto. E sem que a mulher percebesse, Jesus estava olhando para ela, prestando atenção nela. E de repente ele chama aquela mulher e pede-lhe um pouco d'água. E a mulher se surpreende. Mas o fato é que o diálogo começa assim, e aos poucos ele foi tomando conta do íntimo daquela mulher. Cada questionamento que ela fazia, porque ela entrou na conversa com Jesus, ela entabulou a conversa com Jesus, ela aceitou o diálogo com Jesus, e conforme Jesus ia comentando, ela ia levantando algum questionamento. E cada palavra que Jesus dava, resposta que Jesus lhe oferecia, ia lhe deixando constrangida de tal modo que suas dúvidas iam dando lugar a esclarecimentos profundos e respostas jamais pensadas chegavam-lhe à sua mente. O diálogo foi crescente, como já dissemos. Jesus começa pedindo água, um fato corriqueiro. Quem está ali a tirar água de um poço, uma pessoa pedir um pouco d'água para beber, para tomar, é um fato corriqueiro, não há nada de inusitado nisso. Mas o fato de que a mulher era mulher e ela era samaritana, dois fatores impeditivos para que um homem judeu se aproximasse dela para conversar. Primeiro, os judeus não conversavam com as mulheres em público. Era a cultura daquele momento, daquele povo, naquele lugar. Segundo, a mulher, ela nunca havia sido abordada por um homem daquela maneira. Mas a conversa tem seu início e Jesus vai fazendo perguntas que vai deixando a mulher impressionada. Mas ela vai internalizando aquilo, até que ela chegou à inevitável conclusão íntima dela, pensando: esse homem é um profeta. Não é possível alguém responder às minhas perguntas, falar sobre a minha vida de uma maneira tão verdadeira, tão direta, tão aberta como esse homem está falando. Quem será ele? Bom, ela viu que ele era um profeta, e as palavras dele, de Cristo, dentro na mente dela, ali, ela pôde perceber que ela podia concluir que ele era mais do que um profeta. Quiçá fosse ele mesmo o Messias que eles estavam esperando. Se é que ele tinha um discurso, uma pregação, uma palavra tão diferente de tudo que ela já tinha ouvido até então na sua vida, ela percebeu que aquele homem precisava ser ouvido por mais gente, mais pessoas da sua cidade, do seu local de moradia, mais pessoas deviam ouvir a Jesus. E as coisas aconteceram muito rápido. E a gente coloca aí tão rápido que ao amanhecer daquele dia para aquela mulher, ela jamais pensara que ela seria uma mulher diferente, uma missionária, já no cair da tarde daquele mesmo dia. Aquele dia ficou marcado certamente na vida dela. O dia amanheceu como qualquer outro, mas o dia anoiteceu como jamais nenhum outro dia havia anoitecido para ela daquela maneira. Ela amanheceu o dia, ela acordou pela manhã, uma mulher fragilizada, uma mulher entregue à vida de uma maneira bastante sofredora,
era uma mulher, havia certamente um estado de alma de profunda tristeza, de profundas marcas na vida dela. Ela sim, ela adorava, ela buscava adorar o Deus do céu, mas ela era, pelo que tudo indica, era uma mulher que tinha uma vida familiar, moral talvez, de maneira bastante duvidosa. Levanta-se muitas hipóteses a respeito da vida daquela mulher, mas certamente nenhuma das hipóteses levantadas sobre a vida daquela mulher nos leva a pensar que ela fosse uma mulher tranquila, feliz, que andasse pelas ruas da sua cidade como as demais mulheres, dentro do que a cultura daquele povo dela permitia. Ela não tinha uma vida, ao tudo que indica, ela não tinha uma vida tranquila dentro da realidade das mulheres daquele tempo. Ela tinha uma vida atribulada. E no final da narrativa, quando Jesus fala com ela, ela pede um tempo para Jesus. Quando Jesus diz assim: olha, vai lá e chama o teu marido e vem cá. Depois a todo aquele esclarecimento, ela já tinha passado por alguns maridos, e ela estava com um companheiro que na verdade não chegava a ser marido dela, era apenas um companheiro. Mas ela foi chamar o seu companheiro. Mas ela não se satisfez em chamar o seu companheiro. Ela foi e anunciou nas ruas da sua cidade. E ela anunciou para as pessoas vizinhas suas, para todos quantos ela pôde. Ela falou sobre o homem diferente, o judeu diferente, que estava lá no poço, perto do poço. Era um judeu, sim, judeus não se juntavam com os samaritanos, mas mesmo assim, pela pregação dela, ela convenceu as pessoas a ir lá ouvir um judeu. Por isso nós dissemos, não é? Ela amanheceu como uma mulher de vida muito atribulada, e ela anoiteceu como uma missionária que prestou um grande serviço de missões para os moradores da sua cidade, falando-lhes sobre a pessoa daquele a quem ela teve a certeza e a convicção era o Messias. E essas pessoas foram, muitas dessas pessoas foram ouvir o homem que estava perto do poço. E depois que esses tantos samaritanos foram ouvir Jesus, João registrou assim nos versos 28, 29 e depois o 39. No verso 28 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. A informação de que ela nem levou a água para casa, na certeza que ela ia voltar. Ela deixou o seu cântaro junto ao poço e foi à cidade e falou para aquelas pessoas, para quantos ela pôde falar: venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não seria ele, será o Cristo? Quer dizer, ela já tinha concebido na sua alma: aquele com quem ela falara não poderia ser outro, a não ser o Messias que eles esperavam. A palavra fez essa construção dentro dela. Ela, que vivia à margem, agora se colocou uma pregadora, uma anunciadora. O Messias está ali. Ele é o Cristo. E as pessoas foram lá, deram atenção para ela. Ela convenceu as pessoas. A palavra, quando está dentro de nós, nós conversamos com as pessoas e talvez não temos todas as respostas que as pessoas querem. Porque as pessoas têm muitas respostas, nós temos muitas perguntas, nós temos muitas perguntas na nossa mente. Mas alguém que tem a palavra de Deus dentro de si não deixa o seu ouvinte confundido. De tal maneira que aqueles homens se convenceram e eles foram ver quem era o homem que estava perto do poço. E depois que eles ouviram Jesus, João relata no verso 39 do capítulo 4, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: ele disse-me tudo quanto eu tinha feito, ou eu tenho feito. A palavra dentro de nós, ela tem um efeito extraordinário, de convencimento, de demonstração, que nós vivemos o Evangelho que reproduz
a palavra de Deus para nós, cuja palavra nos revela de maneira muito convincente o próprio Deus para nós. Muito bem, na reflexão 2, a gente vai dizer que, ou pensar que talvez a sua experiência e a minha com o Evangelho não tenha sido assim tão rápida. Aquela mulher, ela amanheceu dentro da sua vida tradicional, corriqueira, e ela anoiteceu convicta de que ela havia encontrado o Messias. Mas talvez a nossa experiência não tenha sido assim tão rápida. Quem sabe você tem ouvido sobre a palavra por muitos dias já, e você vai pensando, continua pensando, ainda não decidiu. Talvez por muitos meses, ou quem sabe até por alguns anos. Você vem conhecendo a palavra, ouvindo a palavra. Você não tem como contra-argumentar, mas apenas algumas dúvidas, algumas coisas, e você vai mantendo-se paralelo à palavra. Você não põe a palavra para dentro, você não abre a porta do teu coração para aceitar, para dar atenção à palavra. Mas você mantém a palavra do Senhor paralela com a sua vida. E a gente vai registrar de um certo homem, e está escrito aí: eu conheci um homem que somente cedeu seu coração para a habitação do Senhor, da palavra, depois de 28 anos. Ele começou ouvindo, e de início, quando ele ouvia, e por muito tempo, ele evitava tanto quanto podia ouvir alguém falar sobre Jesus Cristo. Ele não gostava de ouvir. Ele não queria ouvir. Nunca soube por quê, mas ele não queria ouvir. Não sei se é porque aquilo convencia ele e levava ele a pensar de que ele devia mudar, ele precisava mudar de vida, ou se simplesmente não achava aquilo tão interessante. Mas o fato é que por 28 anos, desde quando ele começou a conviver com a sua esposa, ele, que era fiel serva do Senhor, ele ouvia da palavra. Por esses 28 anos, ele ouviu. Mas a sua esposa, entretanto, nunca deixou de orar por ele, para que o seu coração fosse aberto. Mas, finalmente, ele foi convencido pelo Espírito Santo e acabou por ser um crente fiel e dedicado. E esse irmão já é falecido. Mas ao falecer, ele era um fervoroso diácono da congregação onde ele servia. E a gente cita aí um fato relacionado a coisas assim, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Um episódio que envolveu a pessoa do profeta Elias. Quando Elias fala a pessoas que já se declaravam crentes, mas eram muito simpáticas ao paganismo, aos deuses da terra, aos deuses que os povos anteriormente habitantes daquele lugar adoravam. E até que chega um ponto que Elias vai dizer a todo o povo: até quando vocês vão ficar pensando, duvidando entre dois pensamentos em relação a Deus? Se vocês acham que o Senhor é Deus, serve a Deus, siga a Deus, dê atenção para Deus. Agora, se vocês acham que Baal, que é o Deus principal desta terra, é Deus, que vocês precisam prestar atenção, que merece a atenção de vocês, então siga Baal. E um detalhe interessante: o povo, porém, ouviu essa proposição de Elias, mas não lhe respondeu nada. Por quê? Porque eles sabiam que Deus era Deus, mas eles queriam um Deus que tivesse ao alcance da mão deles, que tivesse visivelmente diante dos olhos deles, um Deus que eles pudessem ostentar, dizer: aqui está o meu Deus. Eles queriam um Deus para que pudesse tocá-lo. Embora aquele Deus que eles poderiam tocá-lo não teria resposta alguma para lhes oferecer, mas eles queriam olhar para alguma coisa e dizer e pensar: você é o meu Deus, esse é o meu Deus. E Elias então diz: mas se vocês querem seguir o Deus da terra, Baal, siga. Mas eu vou dizer uma coisa: não dá para seguir o Deus Baal. Não dá para adorar e servir o Deus Baal e servir ao mesmo tempo o Deus do céu. Então vocês têm que fazer uma opção. Se optarem por Deus do céu, abandone Baal.
se optarem por Baal, é significativo dizer para vocês que isso equivale a dizer que vocês estarão dando costas ao Deus do céu. É isso. O nosso coração precisa ser aberto para Deus. A palavra vai estar dentro de nós. É como a gente tem dito em oportunidades de estudo bíblico. As pessoas têm buscado coisas que possam satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas crenças, as suas convicções. E isso é sinal que nós todos temos alguma coisa, algum espaço dentro de nós que é preciso ser preenchido com essas convicções. Mas este espaço só pode ser preenchido pelo Deus do céu. E Ele nos é revelado através do Evangelho, a sua santa palavra. E na sequência 2, para irmos para a conclusão, a gente vai dizer que crer no Evangelho é mais do que uma evolução cultural. É mais do que um conhecimento adicionado. É mais na nossa vida. É mais do que encontrar uma coisa bonita e interessante. É mais. O Evangelho vai exigir uma vida nova, vai provocar uma vida nova. Marcos, falando sobre o início do ministério de Jesus, no capítulo 1 do seu Evangelho, versos 14 e 15, ele diz: e depois que João foi entregue à prisão, João Batista foi preso, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho que eu e você temos ouvido e nele temos crido. E Jesus pregava dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que lindo, que lindo. O Evangelho provoca mudança. O Evangelho não é simplesmente uma religião bonita. O Evangelho não é simplesmente uma religião que fascina as pessoas, que envolve as pessoas. O Evangelho não é apenas algo que atrai milhares de pessoas mundo afora. O Evangelho, entrando nas pessoas, traz mudança na vida das pessoas, preenche o vazio das pessoas. Então, uma pergunta para a gente concluir na reflexão 3. Quais mudanças você percebe que te aconteceram desde quando você creu no Evangelho? Quais mudanças? Você mudou? Alguma coisa mudou em você? Depois que Paulo ouviu Jesus, que ele recebeu Jesus, abriu seu coração, a sua vida a Jesus, e o Evangelho veio para a sua mente, para o seu coração, ele chegou à seguinte conclusão: para mim, agora, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É isso, a palavra de Deus em nós não é que faz com que a gente não coloque valor na vida, perca a noção de valor da vida. Pelo contrário, a gente sabe que o que nos espera é uma eternidade. Portanto, não importa se vivemos 30 anos, 50 anos, 100 anos, o que é isso comparado à vida eterna que o Evangelho nos propõe? A palavra em nós traz esta segurança, traz esta convicção, traz esta tranquilidade, a ponto do apóstolo dizer, não que ele estivesse abandonando a ideia de viver, estivesse entregando-se à morte. Não, ele diz: para mim, eu tendo Cristo, se morto eu estou em Cristo, se vivo eu estou em Cristo, se eu morrer eu estou guardado para a ressurreição e Cristo vai me chamar quando ele voltar. Enquanto eu estou vivendo, eu estou falando de Cristo, estou vivendo Cristo. Até podemos não entender tudo o que está escrito. Reportando-nos ao nosso tema geral, entendemos o que estamos lendo? Até podemos não entender tudo o que está escrito, mas também é possível crer porque está escrito. Que Deus nos abençoe
E que mesmo que a nossa mente não consiga abstrair todas as lições daquilo que está escrito, mas que ao menos nós possamos entender tudo e crer, aliás, crer em tudo o que está escrito, porque é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para a nossa certeza de vida eterna. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.